Gente, como vai ser dura a reeducação do sistema. O que torna tão interessante essa briga aí do Alexandre de Moraes com o Trump é que um fala a língua do outro. O Alexandre está experimentando na carne tudo que ele tem imposto aos outros. A desmonetização absoluta, com a ameaça de se tornar extensível pelo menos à esposa dele, né, se não aos filhos menores e maiores de idade, como é a regra dele. A decretação da lepra institucional, contaminante por mero contato, ninguém pode pôr a mão nele. Né? E agora, como o Flávio Dino também vai aprender, a anulação de facto, né, se não de jure, exclusivamente para ele, o proscrito, né, de todas as leis com cuja proteção ele contava. Né? Isso para usar o jargão deles aí, né, que se fingem de juristas. Então, gente, é nada menos que bíblico o que está acontecendo. Né? Enfim, o que esse canto isolado aqui do mundo, onde a gente vive, está começando a aprender, é que existe democracia lá fora e ela continua sendo a que os americanos inventaram e não essa que os jecas de Brasília perverteram. É que existe uma moral lá fora e ela é essa que reage aos fatos e não a que vive do delírio orgástico aí da ladroagem impune, né, que diariamente ofende a soberania do país real sobre o país oficial e ofende a ordem pública e os bons costumes. A própria ação aí desse Instituto Brasileiro de Mineração, a qual a decisão do Flávio Dino desafiando a lei Magnitsky aí responde, é mais uma manifestação daquele ciúme de estuprador, né, que o Estado lulista já tinha manifestado em relação ao tarifaço do Trump. Né? Não tem nada a ver com a proteção do bolso e do emprego dos brasileiros. É só uma maneira de reafirmar a mesma reserva de mercado, né, sobre esses 216 milhões de estupráveis, né, a quem esse governo impõe tarifaços, impostaços, semana sim, semana não, né, também para os estupros de um poder judiciário que não se submete à lei, já que a ordem do Dino, né, veio para proibir municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, né, de processarem a BHP Billiton, sócia da Vale, né, uma empresa anglo-australiana, sócia do desastre de Mariana, né, que matou 19 manés, né, e provocou extensa destruição aí pelas margens do Rio Doce afora, conseguissem ressarcimento nos tribunais da Inglaterra, né, porque os nacionais não funcionam para pobre. É o mesmo tipo de ciúme. Mas a emenda, gente, pode acabar sendo pior que o soneto, já que a decisão do Dino diz que bloqueios de ativos ou transferências internacionais por ordem de Estado estrangeiro passam a depender de autorização do Supremo Tribunal Federal na ação em curso. Quer dizer, quem ficou com a sinuca de bico foi o Supremo Tribunal. Agora, ou ele autoriza formalmente a aplicação da Magnitsky ao Alexandre, ou ele quebra todos os brancos brasileiros, e não só eles. Porque o Trump mesmo, gente, está nessa parada igualzinho ao Putin está na da Ucrânia. Já disse que não recua nem 1 milímetro. Enfim, assim como criticar o Supremo Tribunal virou ataque violento contra a democracia e o Estado de Direito, aplicar a lei à autoridade é, para essa guarda pretoriana aí da ditadura lulista, chantagem contra a soberania nacional. E isso sinaliza, gente, que vai ser duro, muito duro, o aprendizado aí dos jecas do sistema, esses que vão aí de Brasília até essa academia que Brasília mantém lá no cercadinho dela, né, e que escreve a título de especialistas para a imprensa podre. A tentativa do Flávio Dino de blindar a impunidade do Alexandre de Moraes é a síntese da cabeça comunista, gente. Valentia com o cu dos outros e generosidade com a propriedade alheia. O certo seria tomar uma Magnitsky, ele também, para começar a aprender o sentido da expressão-chave da democracia, que é accountability, né? Aquela palavra que
Não por acaso, não tem tradução em português. Essa língua em que as culpas são sempre dos outros, né? Mas remete ao sentido de responsabilidade individual, significando que quem faz é que deve pagar. Noção que está completamente desconhecida no Brasil oficial, cuja pele, cujo bolso e cujas terminações nervosas, sem nenhuma exceção, estão todas no Brasil real.